Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Eu tenho mais fogo que o fogo. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos. Foi um atentado isso, viu? Os meninos aqui. Para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Muito bem. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: sai daqui, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison. Depois desse atentado, vamos ver se eu consigo falar alguma coisa. Primeiro, o Evangelho é proclamado. Proclamado. Ele não é lido. Então, quando você for proclamar o Evangelho, proclame com força. Não é com mimimi, blá blá blá, não. É com força. O Evangelho é proclamado, que é a palavra de Deus, não é minha palavra. Depois, ele é um Evangelho, é uma boa nova. Coisa nova que é anunciada. Então, ele é de Jesus Cristo, não é meu, nem seu, nem de Marcos, não é de Marcos não, é de Jesus Cristo. Significa que você, nem eu, ninguém pode tirar nada, nem botar nada que está escrito aqui. Que hoje estão tirando, e estão explicando coisa errada. Né? É bom prestar atenção. Nós estamos no meio da Bíblia, é bom ler a Bíblia. Antes de vir aqui para a missa, ler o Evangelho, a leitura. Se não leu, fica tudo gravado aí no canal. O canal Confraria Nossa Senhora do Carmo.
antes de dormir, vá escutar a homilia ou a missa todinha. Quem está aqui na igreja aparece. Tem uma hora aí no ofertório, vocês vão aparecer no canal. Ou então leia em casa depois, quando chegar. A palavra de Deus traz paz. O mundo não tem paz. Muita gente vem para a igreja atrás de paz. Lê a palavra de Deus todo dia que você vai ter paz. Principalmente colocando em prática a palavra, que é o que interessa, né? A segunda leitura diz isso, colocar em prática. Pois bem, Marcos 8, 27 a 35. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece. Esse barulho está saindo aí na transmissão. Esse barulho está saindo na transmissão, porque tem um barulho de vento. Então tem que parar esse barulho, que vai interferir aí. Né? Não sei. Deve ser esse daqui pegando o microfone. Ou então baixa um pouquinho aí chamar a Kátia para baixar um pouquinho o som, porque tá dando interferência no som aí. Jesus parte com os seus discípulos, chamar a Kátia para consertar o som. Alô, som. Esse melhora, tá bom. Jesus parte com os seus discípulos. Então ele está com os discípulos. Não é com a multidão. A multidão vai estar lá no final. Ele parte, Jesus sempre parte, ele anda, caminha. Ele gosta de caminhar. Para os povoados de Cesareia de Filipe. Os povoados da época eram bem pequenininhos, 10 mil, uma cidade de 10 mil, 8 mil. Em comparação com Fortaleza. Jerusalém é um pouco maior, mas não era como Fortaleza. Cidadezinha pequena. Cesareia de Filipe, 2 nomes romanos. É uma cidade que os romanos ou criaram ou botaram o nome dos romanos, porque era quem dominava lá. Hoje é a mesma coisa. É cidade com nome de política, é rua com nome de política, é viaduto com nome de político, mesma coisa faz. No caminho, estava caminhando, ele pergunta aos discípulos, ele estava só com os discípulos, mais de 70. Apóstolos eram 12. Se fala discípulo, mais de 70. Qual é a pergunta que ele fez? Quem dizem os homens que eu sou? Ele perguntou, o que estão dizendo que eu sou? O que estão falando de mim? Eu nem pergunto de mim porque eu não quero ouvir não. Já sei um bocado de coisa, então não estou nem aí, pode falar. Pois Jesus perguntou, o que estão dizendo de mim? E eles disseram, quer dizer, o que o povo está dizendo de mim? Jesus perguntou. Uns dizem que tu és João Batista. João Batista estava morto já. Então eles pensaram que João Batista voltou. Hoje tem também esse negócio de espiritismo aí, né? Macumba que invoca espírito. É tudo mentira, porque a pessoa quando morre não volta. Mas tinha essa crença naquela época, que a pessoa morreu, voltou. Não volta. É mentira esse negócio de espiritismo. Macumba, bruxaria, tudo é mentira. Uns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias. Elias tinha sido arrebatado, Elias e Enoque. Jesus vai dizer, Elias voltou, não voltou fisicamente, mas Elias é João Batista, porque ele anunciou o que Elias anunciou. E não Jesus, Jesus é muito maior do que Elias, João Batista. Outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias. Então o povo achava que Jesus era João Batista, Elias ou um profeta qualquer. Não é. O povo estava enganado, estava errado. Hoje também muita gente se engana, indo para essa seita aí, né? Aí ele perguntou agora por discípulos. Primeiro ele queria saber, perguntou primeiro por discípulos o que o povo dizia. Agora perguntou por discípulos, e vocês? Para vocês, quem eu sou? Também eu não pergunto não, porque eu não quero saber não. Eu mesmo não quero não. Mas Jesus perguntou por discípulos. Para vocês, quem eu sou? Pedro respondeu. É sempre Pedro que responde. Às vezes coisa boa, às vezes de besteira. Hoje,
vai dizer uma coisa boa e logo depois vai dizer besteira. Pedro é assim. Primeira coisa que Pedro diz é: tu és o Messias. Atá Mashiach. Falou desse jeito. Atá Mashiach. Tu, Messias. Palavra hebraica, Mashiach. Grego, Christos. Não falava grego, falava aramaico. Quando ele disse isso, esse texto aqui tem em Mateus diferente. Por isso que eu sempre digo, compare os evangelhos. Mateus vai dizer, Jesus vai dizer para o Pedro: e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui ele não diz. Aqui não tem nada disso, em Marcos. Por quê? Escreveram diferente. O texto de Mateus é mais longo, é Mateus 16, 18 seguintes. Pode ler. Atá Mashiach, tu és o Messias. Na hora que ele disse isso, Jesus proibiu severamente de falar alguém. Jesus disse: fique tudo calado, não quero que diga que eu sou o Messias, não. Já disse muitas vezes aqui que Jesus não gosta desse negócio de popularidade. Hoje os padres estão tudo atrás de chamar atenção. Jesus não gostava, não. Duvido se ele tivesse hoje aqui, se ele tivesse no YouTube. Não gostava de YouTube, não. Ele proibia de falar quem ele era. Hoje os padres têm tudo na internet, né, falando tudo, chamando atenção. Proibiu severamente de falar alguém a seu respeito. Fique tudo calado, não é para dizer que eu sou o Messias, não. Depois disso, em seguida, agora por que ele proibiu? Não tinha chegado a hora dele. Começava a falar, gente que fala demais, né? Aí os fariseus vinham com os saduceus, sumo sacerdote, matava Jesus agora. Ele não era a hora dele morrer. Ele vai morrer depois. Tudo tem seu tempo. Em seguida, Jesus começou a ensinar. Jesus ensina. Ele prega, ele ensina, ele cura, tira o demônio, perdoa o pecado. O principal é perdoar o pecado. Começou a ensinar. O que ele começou a ensinar? Aqui é que Pedro vai escorregar. E muita gente escorrega. Dizendo que o Filho do Homem é ele, profecia de Daniel 7, 9, 10, 13, 14. Filho do Homem é Deus, que vem julgar. Cada vez que ele fala que ele é o Filho do Homem, está dizendo que ele é Deus. Leia Daniel 7, 9 a 10, 13, 14, está lá. Apocalipse também fala. Dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito. Então ele está dizendo, começou a dizer: eu vou sofrer muito. Eu vou ser rejeitado pelos anciãos, fariseus, pelos sumos sacerdotes, Anás, Caifás, saduceus, pelos doutores da lei, fariseu e saduceu. Eles vão condenar Jesus. E Jesus já sabia que ia morrer. Eu vou morrer, está dizendo aqui, e vou ressuscitar depois de 3 dias. Ele não acreditava na ressurreição. Acreditava depois. Ele não acreditava em nada. Ele dizia isso abertamente para os discípulos: eu vou sofrer, vou ser rejeitado pelo sumo sacerdote, doutores da lei, fariseu e saduceu. Vou morrer e vou ressuscitar depois de 3 dias. Quando ele falou isso, Pedro tomou Jesus à parte, pegou Jesus, saiu, né? Aí foi falar com Jesus bem baixinho. Se tiver que falar com Jesus, fale bem alto, para todo mundo escutar, que Jesus não gosta de segredo, não. Tomou Jesus à parte e começou a repreender Jesus. Quem é Pedro para repreender Jesus, meu Deus do céu? Mas é muita autoridade desse homem, né? Aí ele errar na cabeça agora. Igual Marta, não é a Marta aí não, a Marta aí foi um bom trabalho. A Marta que repreendeu Jesus, que Maria não estava varrendo a casa. E Jesus repreendeu Marta e agora vai repreender Pedro. Pedro tomou Jesus à parte, sim, do lado. Começou a repreendê-lo, para Jesus não sofrer. Era isso que Pedro, né? A repreensão foi essa. Ele estava dizendo que ia sofrer, que ia morrer. Não, senhor, isso não vai acontecer, não.
Homem, é melhor ficar calado. Se Jesus diz que vai acontecer, vai, pronto. Não tem Pedro, não tem Tiago, não tem João, não tem ninguém para repreender Jesus. Então Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, Pedro chamou assim, baixinho. Olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro bem alto, dizendo: bem feito. E eu tomara que ele repreenda Pedro de novo, e qualquer um de nós. Jesus voltou-se, olhou para o discípulo, Pedro fez escondido. Ele não fez escondido, não, Jesus não faz nada escondido. Repreendeu a Pedro dizendo: sai daqui, Satanás. O primeiro papa da igreja foi chamado de Satanás. Preste bem atenção. O primeiro papa da igreja, hoje, aqui, nesse evangelho, foi chamado de Satanás. Com gosto de gás. E foi bem feito. Tu não pensas como Deus. Pensa não. E sim como os homens. Tu ensinas doutrinas humanas. Satanás. Show. Oh, como eu acho bom. Olha o valor. O primeiro papa foi chamado de Satanás. Você vê a gravidade das coisas. Quem ensina a doutrina humana, Jesus está chamando de Satanás. Quem pensa como os homens, desvirtuando a vontade de Deus, Satanás. Ai daquele que mudar a doutrina da igreja. Ai daquele que ensinar coisa contra a Sagrada Escritura e a doutrina da igreja. Quem está dizendo sou eu não, é Jesus. Jesus está chamando de Satanás. Se chamou Pedro, imagine nós. Imagine nós. Você vê como esse evangelho é importante, né? Então chamou a multidão, pronto, então até aqui foi os discípulos, agora ele chamou a multidão tudinho. Junto com os discípulos, chamou a multidão com seus discípulos, agora é todo mundo junto. E disse, terceira coisa que ele vai falar hoje, o evangelho hoje tem pelo menos 3 coisas importantes. Ele pergunta quem estão falando dele, mais do que 3, né? Pergunta que estão falando dele, depois pergunta o que os discípulos pensam dele, depois Pedro responde, depois Pedro é repreendido, repreende e é repreendido, bem forte. Aí ele chama a multidão com os discípulos e fala o seguinte: se alguém me quer seguir, aí está falando agora para a multidão, todo mundo, então, para nós todos, nós somos discípulos, mas está falando para todo mundo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois eu não sou Jesus, mas vou fazer a mesma pergunta. E eu quero a resposta. Quem quer seguir Jesus aqui? É outro braço aí. Pois bem. Vocês querem seguir Jesus? Renuncie a você mesmo. Renuncie a sua vontade. Renuncie ao que você quer. Porque nós somos cheios de vontade. Hoje eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Sim, você perguntou se Jesus quer que você faça isso. Então você não vai seguir Jesus. Você só está com blá 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 e mimimi. Porque eles também tinham muito blá blá blá. Se você não renunciar a você, às suas vontades, você não vai seguir Jesus. É tudo invenção. Renuncie a si mesmo, tome a cruz. Eu escuto muitas vezes aqui que a pessoa não quer carregar a cruz. Mas como é que vai seguir Jesus, irmão? Não entra no céu sem cruz, não. Mas não vai entrar no céu se não carregar a cruz. Então, primeiro eu tenho, estou falando para mim, primeiro eu tenho que me renunciar, depois carregar a minha cruz, que é a cruz de Jesus, que Ele me deu, só depois eu posso seguir Jesus. Só depois, não posso seguir não. Estou me enganando os outros. Na verdade, ninguém se engana, nem engana ninguém, né? Mas é tudo um engano.
E muito católico, discípulo, escorrega no engano. Primeiro porque não se renuncia. Quem é casado tem que se renunciar no casamento. Quem é padre tem que se renunciar. Hoje, depois da missa de manhã, eu estava morrendo, cansado, queria ir para casa, tinha um batizado. Acabou, é batizado, não tem conversa não. Renúncia. Por mim, eu estava dormindo em casa. Renúncia, né? Mesma coisa com você, com cada um. Não estou aqui para fazer minha vontade. Nem vocês. Só depois me siga. Então, renuncie a si mesmo, tome a cruz, depois me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. O mundão aí está querendo salvar a própria vida. Como? Correndo atrás de dinheiro, passando a perna um dos outros, passando por cima dos outros. Essa bagunça aí de eleição aí, que é tudo mentira. Eu já denunciei aqui, eu já gravei 2 negócios aqui do lado e denunciei. E vou continuar denunciando. Só pararam quando chegou uns colegas aí. Eu vou continuar gravando e denunciando. É tudo mentira o que esse povo está dizendo aí. O que eu estou dizendo? Porque eu estou aqui há 9 anos, eles não fizeram nada ainda, ninguém fez. Dia que botaram saneamento básico aqui, eu vou dizer, fulano de tal botou, eu vou dizer aqui, fulano de tal botou o saneamento básico, porque não botaram ainda, nem UPA tem. Significa que aqui na nossa paróquia, nós vivemos mais doentes do que na aldeota. Eles vêm da aldeota, a maioria. Aqui não tem saneamento básico. Metade do bairro não tem. Isso é doença para todo mundo. E eles vêm pedir voto para não fazer nada. Ou faz uma praçazinha, bota uma florzinha. Não quero flor não, eu quero saneamento básico. Eu quero UPA, não tem. Então é tudo mentira isso aí. E mais, esses paredão tudo é proibido por lei. Por que eles fazem lei e eles mesmos não cumprem a lei? Porque são mentirosos. É tudo mentira, como eu estou dizendo. Eles são mentirosos, são ladrão, assaltante e mau pastor. Pastor não são pastor de nada. E terceira coisa, gastam muito dinheiro, né? Eles gastam muito dinheiro, porque esse paredão, todo mundo aí com bandeirinha, não sei o quê. De onde é que vem esse dinheiro? Hein? Do teu bolso. Isso é dinheiro de imposto. Você pensa que é dinheiro dele? É não. Todo ano o governo dá bilhões para esses vagabundos gastar e fazer essa bagunça por aí. Não tem um centavo deles. É teu dinheiro que eles estão gastando com isso aí. Aí, em vez de fazer escola, fazer isso, fazer aquilo, vem fazer barulho na porta da igreja. Esse é o Brasil. São bilhões. Ano passado foram 4 bilhões que foi dado para os partidos políticos gastar nessa bagunça. É você que está pagando isso aí. Não vote em nenhum, eu não vou votar em nenhum. Eu não acredito em nenhum. E reze que se converterem, que eles se encontram com o Satanás. Do jeito que Pedro foi, eu rezo que eles se encontram com o Satanás. Porque para estar mentindo e enganando, se não se converter, vão se encontrar com o Satanás. Aqui eu vou continuar filmando e denunciando. Muito bem, aí a primeira leitura do livro do profeta Isaías, ele fala assim: o Senhor me abriu os ouvidos, você paga imposto em cada coisa que você compra, numa caixa de fósforo, num quilo de arroz, num quilo de feijão, você está pagando imposto para o governo que vai dar o dinheiro para eles. É isso que acontece. Porque o alimento era metade do preço que você compra, o resto é imposto que você está pagando. Para fazer essa bagunça aqui. Os ímpios dizem: o Senhor me abriu os ouvidos, Isaías, não lhe resisti nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem as barbas. Isso aqui aconteceu com Jesus, ele escreveu 500 anos antes de Jesus. Aconteceu com o nosso Senhor, né? Cuspiram nele, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas.
Mas diz o profeta, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, o meu também. Não tenho medo de falar isso que eu falo, não. Fica tudo gravado aí, ó. Me colocaram no grupo de um deles aí. Eu denunciei para eles, dentro do grupo. E disse que ou para, ou eu vou botar na imprensa. E vou dizer o nome aqui. Aí parado, né? Só para com ameaça. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, o meu também. Por isso não me deixei abater o ânimo, nem eu. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Eu também sei. Minha confiança é em Deus, não é neles. A meu lado está quem me justifica, que é nosso Senhor. Alguém me fará objeções? Faça. O profeta está falando, eu estou falando. Quem é meu adversário? Pode vir. Estou dizendo que é tudo mentira. Então, faça. Se você diz que não é mentira, você que é o candidato, faça alguma coisa. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Quem me condena, se quiser, é nosso Senhor. Mas eles aí, estou nem aí para eles. E a segunda leitura, que é muito importante, não vou ver versículo por versículo, não. Mas o Tiago fala o seguinte, ó. Se eu tiver fé, se eu disser que tenho fé e eu não viver, não vale nada essa fé. Se eu disser que eu tenho fé e ver o irmão em necessidade, e eu disser para o irmão, vá em paz, e eu não fizer nada, minha fé não vale de nada. Ele está falando isso. Ah, pai, mas eu não tenho dinheiro. Não é só dinheiro, você pode conversar com a pessoa, tentar uma solução, mas tentar fazer alguma coisa, você tem que tentar. Senão sua fé não vale não. Nem a minha. Imaginai que o irmão ou irmã não tenham o que vestir, que lhes falta comida de cada dia. Se alguém então dizer, vá em paz e não fizer nada, essa fé é morta. Está aqui na carta. Então, se eu ver alguém em necessidade, eu tenho obrigação de ajudar. Aí eu sou católico mesmo. Se eu não ajudar, minha fé não vale nada. Você pode tomar banho com essa fonte de água benta, pode dormir dentro da fonte. Vai pegar uma gripe bem braba, mas se não viver a fé, não vale nada. Não vale nada. Pois bem, ficou clara a leitura? Pois preste bem atenção, irmãos. Eu estou falando para mim também, viu? Primeira coisa eu falo para mim, que eu tenho, se eu sou padre daqui, o primeiro a ser julgado aqui vai ser eu. Preste bem atenção nesses lobos aí, que estão vindo aqui só fazer bagunça. Acredite não, porque eu mesmo não acredito. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.